Boa noite, queridos! Tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus. E, gente, está frio demais. Que frio é esse? Vamos separar esse tempinho para louvar o nosso Deus, para buscá-lo juntos. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e juntos nós orarmos ao nosso Senhor neste momento. Vamos fazer isso? Vamos falar com o nosso Pai? Deus, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós, e de maneira bem especial, queremos lhe pedir para que o Senhor conduza esse tempo agora, Deus, conduza nosso momento, para que teu nome seja louvado, nossos corações sejam impactados, esse culto seja de fato ao Senhor, e um culto, Pai, que ao mesmo tempo que o seu nome é levantado, nossos corações possam ser quebrantados. É o nosso pedido que fazemos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, legal, que bom que a gente está aqui. As arrecadações das cestas básicas têm acontecido muitão, né? Hoje foi feita mais uma compra, só que basicamente a compra vai ser para suprir as famílias que já estão na fila, na lista de espera para receber as cestas básicas. Então, ore por esse motivo, para que nossa igreja ela possa de alguma maneira ser suporte para as famílias que estão precisando, tanto na nossa igreja quanto na nossa redondeza, que a gente se coloque aí diante do Senhor nesse sentido, né? Que Deus possa nos usar e, se possível, que possamos suprir as necessidades de muitas famílias aí que estão precisando, tá bom? Já deve ter sido disponibilizado o link no grupo do WhatsApp da igreja, aí logo mais, provavelmente aqui na live também, o link para o culto das crianças, né? Então, tá tendo uma série aí, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus, uma série infantil dos estudos para as crianças. Ao mesmo tempo que você está aqui cultuando o Senhor através do nosso devocional, tem também na linguagem das crianças um culto sendo feito para elas ao mesmo tempo, legal? Pequenos grupos, não deixe de participar, faça parte do pequeno grupo, é essencial, a sua presença é essencial, tanto para você quanto para aquele que está do teu lado, quanto para aquele que está no seu grupo, né? Você pode ser um suporte na vida de outro irmão, então faça parte dos pequenos grupos, se una nesse sentido com a igreja para edificar e levar as pessoas mais perto de Cristo, ser um instrumento de Deus usado para levar as pessoas mais perto de Jesus. Esteja atento a todas as nossas redes sociais, é importante que você saiba o que está acontecendo, e as redes sociais elas informam basicamente tudo o que acontece na igreja. Então, Facebook, YouTube, Instagram e o aplicativo da igreja, se você ainda não tem, baixo, são todos os meios que nós temos utilizado para passar adiante todas as informações da igreja, legal? Todos os avisos e tudo que está acontecendo. Temos aniversariantes dessa semana, que foram bastantes aí, né? Graças a Deus. Que Deus esteja abençoando cada um dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, tá bom? Ontem foi a irmã Catarina, hoje o irmão Estevão, né? Então, que Deus abençoe de fato a vida de cada um desses nossos aniversariantes, fora de todos os outros que fizeram essa semana, a Camila, o Giovanni, o Luiz e a Tainá. Legal? Deus abençoe a cada um dos nossos aniversariantes. E nós temos tido o privilégio de ver uma igreja crescendo, firme e forte, sendo suporte para outras igrejas, sendo suporte para famílias que precisam, através das cestas básicas, e tudo isso tem sido feito através das contribuições generosas de cada irmão da nossa igreja e de cada irmão em Cristo que tem visitado nossos cultos, nossas lives de adoração a Deus. Então, todas as contribuições estão sendo direcionadas para essa conta corrente da igreja, e você pode fazer isso também através do aplicativo da igreja, ou até mesmo procurando os líderes dos pequenos grupos ou tesoureiros de nossa igreja. Você que está nos visitando, de repente, não se sinta constrangido no sentido de a gente estar falando sobre dízimo de ofertas e contribuição generosa. Esse momento é um momento que nós entendemos que faz parte do crente, do Filho de Deus, do privilégio que nós temos como servos do Senhor, contribuir financeiramente na obra dele também. E isso é o que nos ensina 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós temos esse privilégio aí de participar dessa área da igreja em todos os aspectos que nós podemos no serviço do nosso Rei. Legal?
E nós temos aqui alguns motivos de oração que sempre colocamos, que sempre estamos fazendo. Precisamos orar muito aí por cada um desses motivos, mas devemos lembrar em especial de alguns irmãos que estão passando por muitas dificuldades. Hoje nós tivemos um momento de oração às mais ou menos 5 horas da tarde, com alguns membros da igreja, lá através da videoconferência. Foi um tempo muito gostoso, onde nós colocamos alguns pedidos que surgiram hoje com mais intensidade, né? Dentre elas, o irmão Sérgio, que está na UTI, nós precisamos orar pela vida dele. A situação dele não é uma situação tranquila, então que nós oremos aí tanto pela vida do Sérgio quanto de toda a família. Lembre-se de orar por isso. Nós precisamos nos colocar nesse sentido em oração pela vida deles, né? De toda a família e do Sérgio também. E precisamos orar também eu só conheço assim, foi a maneira que a Edna compartilhou, mas a Japa e o seu marido, ambos estão aí com a saúde bem ruim, o Covid, né? E eles têm 3 filhinhos, então que Deus possa estar sustentando a família deles e o quanto antes tirando deles esse vírus. Alguns dos motivos que nós temos, a gratidão, porque a Meire hoje fez a cirurgia e ela foi muito boa a cirurgia. Isso é um motivo de gratidão que nós temos. Então, vamos orar por essas famílias da nossa igreja, lembrando das famílias enlutadas, família Marinho em especial, com 2 perdas nessas 2 semanas. Então, que Deus esteja consolando o coração de cada um deles. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar todos esses motivos diante de Deus, e clamar a Ele pela vida de cada um. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos pelo Teu cuidado, pela Tua bondosa mão sobre nossas vidas. Diante disso, nós queremos pedir por esses motivos que aqui foram colocados, levantados, em especial pela vida do Sérgio, que está numa situação delicada ali na UTI, a família, Pai, o consolo, o conforto, a força para enfrentar essa circunstância, esse momento. Pedimos a Tua bondosa mão agindo, meu Deus. Nosso pedido, obviamente, é pela cura, e sabemos que o Senhor tem o poder para fazer isso. E entendemos a Tua vontade como boa, perfeita e agradável. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, clamamos, esperamos a Tua bondosa vontade acontecer. Também colocamos diante do Senhor a vida da Japa, do marido, da sua família, que está passando por um momento muito difícil também ali. Eles que são membros do Ferreira. Sustenta a vida deles, Deus, a sua família, e restaura a saúde, Pai, para a Tua glória e honra neste momento. E não permita que as crianças também peguem esse vírus. Sustenta, Pai. Obrigado pela vida da Meire, que fez a cirurgia hoje, está muito bem. Graças ao Senhor por isso. Também colocamos diante de Ti a família enlutada da nossa igreja, a família Marinho, que está passando por lutas bravas nessas 2 semanas. Por favor, sustenta, Senhor, a vida deles e traz consolo e traz força ao coração de cada um ali. Nós Te pedimos por isso, o Senhor pode fazer isso, e é por isso que nós clamamos. Colocamos todos esses motivos que aqui estão diante do Senhor, que o Senhor dirija a nossa nação, que o coronavírus ele possa, de fato, dar uma trégua, parar, e que o Senhor levante uma vacina para a Tua honra e glória, Deus, e assim possamos passar por essa fase o quanto antes. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, Deus, e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero convidá-lo então a louvar o Senhor logo depois dessa oração e depois de tantos motivos que nós temos de orar, para orar. Eu quero convidá-lo a cantar que o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle e por isso nós podemos descansar e deixá-lo guiar nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Hoje nós temos louvando com a igreja, com a equipe de louvor da igreja, 2 pessoas muito especiais, o Edson, a Anne, e também o Tió tocando violão. Muito legal a gente ver. Eles no momento não estão na comunhão com a nossa igreja aqui no local, mas são da igreja com certeza, e por isso vamos louvar então no controle, o Senhor está.
Muito bom, que gostoso, né? Poder louvar ao nosso Deus, cantando que Ele está no controle de toda a situação, não importa qual circunstância estejamos vivendo, qual o tamanho da crise que estejamos enfrentando, o Senhor cuida da gente. E isso é um motivo de descanso, isso é um motivo de grande alegria que nós temos. Por isso nós louvamos ao Senhor, né? Que bom a gente ter essa esperança. A gente tem conversado sobre esse tema as nossas sextas-feiras, casamentos em perigo, trazendo a ideia de que nós precisamos lembrar dos princípios de Deus para enfrentarmos os tempos de crise, para que nosso casamento ele seja permanente, para que nosso casamento ele não pare de viver a aliança que um dia foi feita. E nós vimos algumas coisas importantes, interessantes nesses dias, que foi justamente a ideia de que nós nos tornamos um quando nós fazemos nossa aliança com o nosso cônjuge. A palavra de Deus nos ensina que quando nós nos unimos à nossa esposa ou quando se une ao seu marido, há ali uma união que é permanente e que ainda que haja de alguma maneira uma separação, alguma coisa parecida, é sempre e sempre será uma situação traumática e sempre trará consequências duras demais. Por quê? Porque a palavrinha da Bach, ela significa grudar-se, essa ideia de unir-se é que você se tornou uma pessoa só com o seu cônjuge. E nesse sentido, então, não existe mais a ideia de que eu vivo para mim, não, agora os meus interesses são o interesse do outro, e aí a gente vai caminhando nesse sentido. A ideia que nós trabalhamos muito é que o casamento ele não é uma relação de consumo, e sim uma aliança. A ideia de que nós não vivemos mais para realizar a minha vontade, mas para, de fato, servir aquela pessoa que está ao meu lado. O casamento, assim, é um ministério. Onde a única maneira, a única coisa que nos impede de cumprir a nossa aliança somos nós, porque a nossa aliança, por nós mesmos, ela precisa permanecer, precisa continuar nesse sentido. Então a gente conversou sobre isso, falamos sobre a indissolubilidade do casamento, que foi o assunto mais longo na semana passada, que ainda que haja qualquer tipo de divórcio ou separação, será sempre uma situação extremamente traumática, e nós entendemos, inclusive, que ainda que nós vivamos dessa maneira, seja o nosso segundo casamento, tenhamos experimentado a separação ou o divórcio, o que precisamos entender é que em Cristo essas coisas todas elas ficaram para trás, a partir de agora nós podemos viver o novo do Senhor. Então a graça de Cristo ela nos perdoa dos pecados do passado, presente e futuro, nos dando condições de corrigir os erros do presente e nos previne de erros e pecados no futuro. A graça de Deus é isso que vai nos sustentar em nosso casamento, é isso que a gente conversou até aqui. E hoje, de uma maneira jamais no nosso dia a dia, existe uma grande questão no casamento que talvez nem todo mundo lembre, nem todo mundo saiba, ou nem todo mundo seja instruído ao entrar dentro do casamento. Mas o que acontece é que quando nós nos casamos com uma pessoa, nós estamos assumindo compromisso com uma pessoa que nós não conhecemos. Por mais que você pense que conheça, e por mais que você entenda que está casando com uma pessoa que você conhece, saiba que à medida que vocês viverem juntos, essa pessoa será e se transformará, né? E a gente não sabe o que ela será amanhã, depois, ou daqui 10 anos, ou daqui um dia. A gente não sabe. Então, quando a gente assume o compromisso de um casamento, nós estamos assumindo, na verdade, o compromisso de amar uma pessoa que nós ainda não sabemos e não conhecemos por completo. Daí, então, tantas pessoas se assustarem com o casamento nos primeiros 3 anos e viverem em crises nos primeiros 3 anos. Estatísticas mostram que casamentos eles passam por uma grande crise nos primeiros 3 anos, né? E são essas crises que de alguma maneira fortalecem o relacionamento. Alguns não passam dessa crise, outros permanecem com a crise e outros então vencem a crise.
E a gente, por quê? Porque de alguma maneira nós estamos nos casando com uma pessoa que nós não conhecemos. Estamos casando com uma pessoa que está trazendo da sua família, né, da família que ele cresceu, costumes, conceitos, ideias, jeitos de se viver que você não estava habituado, não fazia ideia e que são totalmente diferentes dos seus costumes que você também traz da sua casa, da sua família. Então essa junção do desconhecido traz de certa maneira grandes lutas dentro do casamento. Por isso, o primeiro versículo que a gente precisa olhar para esse texto, para esse tema, para entender como a gente vai passar por essas crises, é de Efésios capítulo 5, versículo 21. Lembra que Efésios, em especial capítulo 5, ali a partir do versículo 22, ele vai direcionar um assunto especial acerca do casamento, depois vai passar para pais e filhos, senhores e servos, e por aí vai, aplicando em cada um deles como viver a vida cristã, ou a nova posição que nós temos em Cristo. E Efésios capítulo 5, versículo 21, que é o versículo que antecede todas essas características e ações nos nossos meios de convívio, ele é muito interessante porque ele fala o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que ele está falando aqui? E como que isso se aplica à ideia de amar o desconhecido, de viver com uma pessoa o resto da vida, de viver o papel da mulher, o papel do homem dentro do casamento? Isso se aplica da seguinte maneira, se aplica no sentido de que nós assumimos um compromisso a partir de que nós nos entregamos a Cristo. Assumimos um compromisso de nos tornarmos servos. Nós assumimos o compromisso de sermos servos de Jesus e servos uns dos outros. É basicamente isso que acontece em Efésios capítulo 5, versículo 21. Repare só que ele coloca um referencial do porquê nós devemos ser servos uns dos outros. O texto fala, sujeitem-se uns aos outros, ou literalmente, coloquem-se abaixo das pessoas que estão ao seu lado, considere a outra superior a você, ou então seja servo daquele que está ao teu lado. Essa é a ideia desse versículo. Sujeitem-se uns aos outros, referência, por temor a Cristo. Jesus é o porquê eu faço isso, Jesus é o porquê eu vivo isso. Jesus é o porquê eu vou servir a minha esposa ou o meu marido. Jesus é o porquê eu vou me colocar abaixo daquele que está ao meu lado ou porque eu vou considerar o outro superior a mim. Porque Jesus é o meu referencial e Jesus, ele fez isso. E Jesus nos ensina a fazer isso. E Jesus nos livrou de sermos escravos de nós, para de fato vivermos uma vida escrava dele e que proporciona vida àqueles que estão ao nosso lado. Então, é interessante que a gente olha esse versículo e entende justamente a ideia de que nós precisamos fazer isso por sermos de Jesus, por amarmos a Jesus. Então, sujeitem-se uns aos outros. E é aí, então, que ele entra no assunto de homem e mulher, papel da mulher, papel do marido. Agora, tem essa frase que está escrito no livro O Significado do Casamento, de Timothy Keller, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos. Ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo, ela mudará. Isso porque o casamento implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre estar casado. Olha só que interessante essa ideia que nós estamos vendo aí. A ideia de que nós de fato nos casamos com o desconhecido. Nós nos casamos com uma pessoa que nós não temos certeza ainda de quem é, de como ela é. A gente tem um vislumbre do que ela pode ser, de repente, quando a gente decide casar com essa pessoa. Mas à medida que nossa vida for passando, à medida que nós formos vivendo juntos como casados, nós vamos ver e viver mudanças profundas um no outro.
É interessante que ele fala aqui, nessa última frase, ele fala o seguinte, né? Ele fala que isso implica porque quando nós decidimos nos casar, nós nos unimos um ao outro, nós já não somos mais a mesma pessoa que éramos. E é interessante a gente parar por aqui, porque repara e relembra como é importante, né, voltar para o conceito lá de Gênesis. Os dois se tornam uma só carne, eles têm o conceito da unidade agora, eles já não são mais a mesma pessoa. Eles têm que lidar com novas crises, eles têm que lidar com novas maneiras de pensar, eles têm que lidar com novas circunstâncias de vida. E tudo isso agora, um com o outro, sendo ambos um só. A ideia de que nós precisamos pensar naquilo que é melhor para o outro, e isso traz para a gente grandes crises no nosso casamento, porque a gente começa a lidar e ter conflito com o que a gente era para ser aquilo que a gente é agora como casados. Muita coisa, né? A gente vai percebendo aqui. A ideia é essa. Como lidar então com as crises? Como lidar então com as circunstâncias da nossa vida? Existem coisas muito trágicas que a gente percebe só depois do casamento, na verdade, que algumas pessoas percebem depois do casamento. Por exemplo, a ação violenta do marido, ou a ação dominadora da esposa, a maneira como um e outro é dependente de outras pessoas, de repente dos pais, né? Muitas vezes as pessoas entram no casamento pensando que vão tomar o rumo para a sua vida e tudo mais, mas quando percebe que casou com uma pessoa que é extremamente dependente dos pais, e o relacionamento delas com os pais é tão necessário que isso começa a interferir no casamento deles. Então, você pensou que casou com uma pessoa preparada para o casamento, por exemplo, só que na verdade essa pessoa não fazia ideia de onde estava se enfiando, onde estava entrando. Então são crises que nós vamos lidando no nosso casamento e que a gente para pensar, puxa vida, e agora? Né? Agora você fez uma aliança. Agora você tomou uma decisão de amar uma pessoa que você não conhecia. Eu não estou falando isso, obviamente, nos casos extremos de violência ou de qualquer outra circunstância que traga riscos à vida. Isso aí é um papo afora, que a gente até falou um pouquinho na semana passada. Se você está num casamento desse, saia o mais rápido possível. A vida é mais importante do que o casamento. Mas quando a gente lida com mudanças que fazem parte da vida, mudanças, conhecimento de algo que a gente de fato não conhecia, mas que faz parte. Nós estamos conversando e conhecendo uma pessoa que antes a gente pensava que não era banana e agora é. E agora você vai ter que lidar com essa pessoa, você vai ter que ajudar e auxiliar o seu marido, por exemplo, a tomar decisões. Ele era um banana, ele é um banana, você não sabia. Mas agora você lida com isso. Você casou com uma pessoa que é totalmente descontrolada financeiramente. Você não percebeu isso antes do casamento. Agora é o momento que você vai ser usado pelo Senhor de uma maneira muito mais intensa para promover as mudanças necessárias naquela pessoa que você se uniu, com a qual você decidiu passar o resto da vida juntos. Então, a gente ama o desconhecido. Essa é a realidade. A gente tomou a decisão de viver feliz para sempre com alguém que a gente nem sempre conhece. E a gente vai conhecendo aos poucos. E isso faz parte da vida. Agora, nós precisamos lembrar dos conceitos e pilares do casamento para que essas diferenças não destruam o nosso casamento. Antes, essas diferenças sejam usadas pelo Senhor para transformar tanto a nós quanto o nosso relacionamento para ser um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Então são coisas que nós vamos lidando no nosso casamento. Agora, lembre-se, é impossível você entrar no casamento e não ter mudança. É impossível. Não tem como você entrar no casamento e você pensar, puxa, eu me casei com o príncipe do meu namoro. Não, ele vai mudar. Ele não vai ser para sempre aquele príncipe que era. Ela não vai ser para sempre aquela menina dócil que era, né? Até você passar pela primeira vez no casamento com a sua esposa naquela fase do mês da mulher, você vai pensar que você estava casando com uma mulher extremamente dócil, né? Mas aí você vai lidar com circunstâncias diferentes. Até o momento que você lidar com o seu marido, lidando com crises e com tomadas de decisões que ele não tomava antes, porque ele era totalmente dependente do seu pai.
E agora ele começa a lidar com essas crises, com essas tomadas de decisões juntos contigo, e você começa a perceber que as reações dele não é boa, que ele não é aquele cara manso, gentil e cavalheiro que é. Então são situações da nossa vida que vão mostrando que existem mais e mais coisas que precisam ser transformadas em nós. E que agora o casamento vai ser usado para que isso aconteça. Provérbios, capítulo 27, né, vai nos ensinar que como o ferro afia o ferro, assim um homem ao seu amigo. E a ideia aí no casamento é que melhores amigos são você e sua esposa. Não existe esse negócio de eu sou marido da minha esposa, né? Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho uma melhor amiga fora do casamento. Isso não existe. Não existe essa ideia de que eu tenho meu marido, mas o meu melhor amigo, ele não é o meu marido, né? É uma pessoa que eu confio lá de fora. Não, não existe isso. Melhores amigos estão dentro do casamento, são o casal. Pelo menos deveria ser assim. Se não é, precisa construir essa amizade de uma maneira mais intensa. Mas o contato intenso gera mudanças. Esse ferro afiando o ferro produz mudanças. E no casamento, o casamento vai ser utilizado para isso. A ideia de que vocês se tornaram um vai ser utilizada para isso. Aquela dependência ela vai precisar ser trabalhada para que ambos consigam depender do Senhor e tomar decisões juntos na presença do Senhor. Aquela reação que é uma reação desproporcional à circunstância, aquela ira que surge constantemente, ou aquela autocomiseração constante, a partir desse momento será trabalhada através do casamento, através desse relacionamento entre marido e mulher. E à medida que nós vamos lidando um com o outro, nós vamos sendo transformados e sendo usados para transformar o outro. Por isso, a ideia de que nós amamos o desconhecido. Por isso, a ideia de que no casamento você entrou num relacionamento em que você ainda não conhece a pessoa que você estará casada daqui a 2 anos. Porque ela vai mudar. Porque ela vai mudar. E porque você vai mudar. Essas mudanças, elas podem ser mudanças positivas ou podem ser mudanças negativas. Aí vai muito de como vocês estão lidando com as crises e de como vocês estão no relacionamento com o Senhor. A gente costuma usar, né, o famoso triângulo para exemplificar um relacionamento com Deus, do casamento, no casal, né? Onde o Senhor é esse ponto aqui em cima e o esposo e a esposa, as duas bases, a base de baixo, né? As pontas de cada base, da base. E se um está mais perto e o outro está mais longe de Deus, isso deixa de ser um triângulo. Ele passa a ter outra forma no casamento. Se um se aproxima e o outro se distancia, a mesma coisa. Por isso, ambos precisam estar cada vez mais próximos de Deus, para que possam cada vez mais estar próximos um do outro. O casamento é assim, o relacionamento com o Senhor é assim. E a mudança para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais parecida com Jesus e fazer com que o seu casamento não seja uma surpresa destrutiva, mas uma surpresa positiva, é você se aproximar de Deus junto com o seu marido, junto com a sua esposa, para que ambos se aproximem um do outro da maneira que Deus quer. A ideia de amar o desconhecido é que nós vamos passar por mudanças profundas e nós sempre teremos algo a mudar em nós. E isso é o processo que ambos ajudarão um ao outro, no sentido de estar mais perto de Jesus. Por isso a ideia do versículo 21 de Efésios capítulo 5. Nós nos sujeitamos, nós nos colocamos abaixo do outro para ajudá-lo a ser mais parecido com o Senhor. Nós nos colocamos abaixo do outro para conseguir perdoar o outro, entendendo que o outro está acima. Nós entendemos, a partir do momento que nos casamos, que o Senhor é o dono do nosso casamento e não eu. O casamento não é meu, é do Senhor. Ele me uniu com a minha esposa. E isso faz com que o meu casamento, ou o meu relacionamento com a minha esposa, seja um relacionamento responsável.
Um relacionamento onde eu me importo tanto com a vida dela, eu me importo tanto com a vida dele, que eu preciso me aproximar de Cristo para saber o que fazer para o casamento seja cada vez mais um casamento melhor. E nesse crescimento, nós temos algumas coisas a serem pensadas. Primeira coisa que eu gostaria de falar contigo, nesse sentido de que fazemos parte dessa transformação para o outro, é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Precisa ser algo que bate em nosso coração. Primeiro, para a gente lidar com as nossas crises. Deus está trabalhando em minha vida. Segundo, para lidar com as crises do outro, com as mudanças do outro. Deus está transformando tanto a mim quanto a ele e usando essa circunstância para que sejamos mais parecidos com Cristo. A primeira coisa é que você saiba que Deus ele quer usar todas as circunstâncias dentro do casamento para que ambos sejam mais parecidos com Jesus. E você é um instrumento para que isso aconteça na vida do seu cônjuge. É um instrumento para que isso aconteça na vida do seu marido ou da sua esposa. Nós precisamos lidar com isso. Uma coisa importante aí nisso tudo, essa última frasezinha que está no slide aí, seu cônjuge é um caminhão, você é a ponte. Você é quem vai sustentar o caminhão passar de um lado do abismo para o outro. Você vai ser esse instrumento utilizado por Deus para que o seu cônjuge consiga atravessar a ponte para se tornar mais parecido com Jesus. E esse caminhão passando por cima da ponte pesa, tem atrito, causa um balanço, causa um tremor, mas ainda assim, você é aquele quem está sendo usado pelo Senhor para que o seu cônjuge consiga passar para o outro lado e ser mais parecido com Jesus. E isso vice-versa. Eu não sei qual é a maneira que você entrou no seu casamento, quais foram as expectativas que você entrou no seu casamento, mas o que eu sei é que Deus ele quer te usar muito para que a pessoa com quem você se casou seja transformada para ser mais parecida com Jesus. À medida que essa pessoa com quem você se casou te ajude e seja instrumento de Deus para te transformar a ser mais parecido com Cristo. Diante disso, uma perguntinha. Já orou pelo seu cônjuge hoje? Já orou pelo seu marido ou pela sua esposa hoje? Já se colocou na presença de Deus e perguntou, Deus, como que eu posso ser um homem melhor, uma esposa melhor, para fazer com que o meu cônjuge seja cada vez mais parecido contigo? É um ministério o casamento. Nós entramos nele para servir um ao outro. E essas mudanças, elas vão acontecer invariavelmente. Nós precisamos olhar para Cristo e pedir para que essas mudanças sejam cada vez mais progressivas para a imagem dele. Nesse sentido, eu quero convidá-lo então a lembrar, ame a pessoa com quem você casou, ainda que ela seja diferente de quem você tinha se casado. Que essa pessoa possa ser hoje um alvo do seu amor para ser mais parecida com Jesus e para que ambos consigam estar mais perto de Cristo e perto um do outro. Nesse sentido, sujeite-se, seja servo, sirva ao seu cônjuge para que ele esteja mais perto de Cristo, para que vocês estejam mais perto de Cristo e sejam mais parecidos com ele. Legal? Que Deus te abençoe. Uma boa noite na presença do Senhor. Quero convidá-lo a cantar mais um louvor aí, que é a maneira que temos para conseguir amar e para conseguir, de fato, nos sermos mais parecidos com Jesus e essa transformação que acontece em nós seja uma transformação positiva. É estando na presença de Jesus, é buscando a Ele, é servindo a Ele, é, de fato, gastando tempo no relacionamento com Ele. Por isso, cante ao Senhor com esse próximo cântico, lembrando sempre de que você é um alvo da graça e está em transformação para a glória dele.
Teus pés.